acredito, enfim, que a gente possa começar a atividade de hoje, dando boas-vindas a todos e a todas. É muito bom ter cada uma de vocês aqui conosco. Nesse momento, como eu dizia, somos pelo menos 4 países irmanados, Uruguai e Brasil na América do Sul, a Itália e Portugal na Europa, para conversar um pouquinho a respeito do direito contratual europeu. O professor Cláudio Amato é pesquisador de pós-doutorado, junto comigo, na Universidade de La Salle, com o financiamento da CAPES, e temos feito muitas atividades ao longo dos últimos 2 anos. Essa é apenas mais uma, e a gente fica muito feliz em ter tantas pessoas aqui unidas conosco. Também meu amigo, professor Lyndon John, agora lá de Brasília. E não posso deixar de registrar, não posso deixar de agradecer a Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialmente o curso aqui de Porto Alegre, Law, Economic and Society, e meus estimados estudantes da graduação que estão conosco agora, neste momento, porque essa atividade foi pensada especialmente para vocês. E só me permitir abrir este convite para outros colegas, porque saber é algo que a gente precisa compartilhar. E se podemos usar a tecnologia para isso, por que não aproveitar esse momento para fazê-lo? Mais que isso, tão logo haja algum grau de normalização das atividades sociais, eu tenho certeza que o professor Cláudio, que a professora Marinês estarão de braços abertos para receber vocês, caso queiram passar um tempo na Itália, caso queiram passar um tempo em Portugal, para que tomem um café e conheçam algo das cidades em que vivem, ou eventualmente para que conheçam as suas universidades. Então, essas pontes que a gente consegue construir por conta da academia, quanto mais cedo a gente começa a fortificá-las, mais longe elas vão nos levar. Daí, uma vez mais, agradecendo cada um de vocês que está aqui conosco neste momento, eu passo a palavra a Cláudio Amato para suas considerações a respeito do direito contratual europeu. Cláudio, vamos pensar em algo como 1 hora de conversa? Sim, perfeito. 1 hora é perfeito. E depois nós abrimos para perguntas. O debate. A gente escuta a doutora Marinês um pouco, como alguém que vai fazer uma análise da sua fala, porque também tem expertise, e depois a gente abre para um debate. Pode ser assim? Perfeito. Então, andiamo. Andiamo. Só um minuto. Isto é novidade para mim, professor. Esta responsabilidade não estava incluída no convite, mas vamos lá, vamos ver o que é que nós conseguimos. É um prazer. Para mim é uma grande honra poder conversar hoje aqui com toda a gente assim preparada de muitos países do mundo. Primeira coisa, eu devo ir a agradecer ao professor Marcos Catalán, porque essa é uma nova atividade que a gente está tentando de fazer, de continuar juntos em um período histórico muito particular para cada país do mundo. Eu espero que nos próximos meses a situação vai melhorar e a gente conseguiria voltar a fazer atividade acadêmica, científica, a tomar também cafezinhos de pessoa. Seria, para o final de ano, para mim, seria um grande desejo. Então, vamos começar. Eu sou o Cláudio, agora estou dividindo minha vida na Itália, metade estudo, continuo fazendo pesquisador como postdoc researcher na La Salle, e para outra parte estou trabalhando em um importante negócio público da Itália, em Roma. Hoje vou tentar falando de... Me desculpe por meu português, mas são 4 meses que eu não falo português. Então, a gente espera que pode evitar de ir do juiz para pedir uma indenização por isso. Então, eu estou tentando ir a fazer um discurso muito general, mais teórico que normativo sobre a situação do direito contratual na Europa. Por que eu começo fazendo essa premissa? Porque eu prefiro falar de contrato europeu como conceito teórico e não como conceito normativo. Porque, na verdade, um conceito normativo
de contrato de direito europeu ainda nós não temos. Nós temos um contrato de direito privado comunitário, que é o direito do contrato que segue a aplicação em cada país da normativa comunitária. Nós vamos, vamos a fitar esse conceito por um lado. Do outro lado, não temos na verdade, muitas construções teóricas do contrato de matriz doutrinal. Por isso, estou falando, sobretudo, para todos os alunos do professor Catalán, a primeira distinção, quando a gente vai conversar sobre o problema e a temática do contrato de direito europeu, deve partir dessa distinção fundamental e essencial. Ou seja, de um lado, temos o direito comunitário privado, do outro lado, temos o direito privado europeu. O direito privado comunitário é direito que tem... Henrico deu. Desculpe? Desculpa. Não, desculpe, que é porque tenho... Não, eu achei que meu microfone estava... Ah, ok, perfeito. Primeira distinção é essa, é que a gente deve saber que temos um direito contratual normativo de derivação europeia, é um direito contratual soft law, que é de criação ou jurisprudencial ou doutrinal. Quando eu faço essa minha apresentação falando sobre o direito contratual europeu, sou acostumado a fazer uma segunda distinção, que é essa. Eu vou falar de contrato no direito europeu em três perspectivas. Primeira, direito contratual europeu na perspectiva das fontes do direito. Segundo, o direito contratual europeu nas perspectivas dos modelos contratuais. E terceira perspectiva é aquela da regulamentação das novidades normativas do direito contratual que foram introduzidas das normativas europeias ou que nós podemos procurar nos projetos doutrinal de soft law sobre o direito contratual. Se qualquer tem perguntas, esclarificação, podemos já fazer. Resumindo, primeira distinção é direito privado comunitário, que tem valor de lei, é direito privado europeu, que tem valor de soft law. A gente pode utilizar como direito opcional, mas não é um direito que tem vigência. Primeira. Segunda distinção é que quando nós vamos falando do direito contratual europeu, a gente pode fazer essa primeira distinção, que é o direito na perspectiva das fontes, direito nas perspectivas dos modelos contratuais e direito do contrato nas perspectivas da regulamentação. Eu vou começar das fontes, depois... Desculpe, estava confundindo português e espanhol, falando depois, e não depois. Ok, depois eu vou falar dos modelos. No final, vou fazer um discurso sobre a regulamentação com uma pequena conclusão sobre a minha ideia de uma construção de direito privado europeu. Ok. Vamos começar falando das fontes do direito. Nós devemos fazer uma distinção, que aqui é. Nós temos três tipologias de fontes do direito europeu. Primeira, tipologia de fonte normativa. Segunda, tipologia de fonte doutoral ou doutrinal. Terceira, fonte de natureza jurisprudencial. Vamos começar falando da primeira. As fontes normativas do direito privado europeu são fundamentalmente três. São o tratado, na verdade os tratados, os regulamentos e as diretivas. Os tratados, tentando fazer um resumo para simplificar, seria como
um texto fundamental onde a gente pode procurar princípios e valores que vão a sustentar toda a construção institucional do direito da União Europeia. Ali nós temos toda a organização que tem o poder para fazer coisas, que tem o poder executivo, o poder legislativo. Da final dos anos 70 do 900, as normas dos tratados europeus têm vigência em todos os estados da União Europeia e também podem ser utilizadas nas relações entre privados, cidadãos. Essa é a primeira coisa. Segunda tipologia de fontes, os regulamentos. Regulamentos são a fonte mais importante da União Europeia, porque o regulamento é como uma lei, é para a União Europeia como uma lei é para um Estado. O regulamento tem valor em todos os estados da União Europeia, tem vigência como uma lei, é diretamente aplicável do juiz e tem validade nas relações privadas. Não temos diferença nenhuma entre uma lei estatal e um regulamento comunitário. A única diferença é a origem do produto normativo, mas o valor e a função do produto normativo é a mesma. Terceira e última fonte do direito comunitário são as diretivas. Aqui a situação vai se fazer mais complicada. Por quê? As diretivas, como os regulamentos, têm validade em cada país da União Europeia. Mas a diferença é que regulamentos têm valor vinculante e é obrigatório em cada elemento. Cada Estado nacional não tem discricionalidade quando deve traduzir o texto europeu no direito nacional. O que acontece? Quando a gente vai conversar sobre as diretivas, a diretiva é obrigatória para cada Estado, mas cada Estado tem a liberdade de decidir como atuar a diretiva. Fundamentalmente, poderíamos dizer que o regulamento é obrigatório no ano e no cômodo. Ou seja, cada Estado deve realizar aquilo fim que o regulamento vai afetar e também as modalidades do regulamento para alcançar aquilo fim. Nas diretivas, o Estado tem liberdade nos meios, mas tem obrigatoriedade no alcançar o fim. Não sei se as pessoas compreenderam essa distinção, porque talvez quando conversei em Brasil sobre isso, não sei se sou para o meu português, mas também porque é muito complicado entender uma distinção entre duas fontes normativas que são no mesmo nível, mas que têm diferenças aplicativas assim relevantes. Ok. Mudamos páginas. Eu falei das fontes normativas do direito europeu, ou seja, tratados, regulamentos, diretivas. Agora, vamos falar da terceira fonte, depois volto na segunda. Ok, primeira são tratados, regulamentos, diretivas. Terceira é o direito jurisprudencial, ou seja, as sentenças, os pronunciamentos da Corte de Justiça. O que pode acontecer? Imaginamos que em um estado, por exemplo, na Itália, duas partes têm uma controvérsia sobre uma interpretação de uma normativa europeia. O que acontece? Quando está alguma dúvida sobre a interpretação ou aplicação de uma normativa europeia em um procedimento em um Estado nacional, o juiz pode decidir de chamar a Corte de Justiça Europeia dizendo: Justiça, eu tenho esse problema de interpretação dessa lei europeia.
e devo resolver um processo aqui no meu país. Você me pode oferecer a melhor interpretação possível daquela lei. Quando a Corte de Justiça vai decidindo sobre aquele problema de interpretação e de aplicação, aquela sentença tem valor de lei para cada estado da União Europeia. Ou seja, não só para o estado onde nasceu o procedimento, não para cada estado, não só para aquele procedimento específico, mas para cada situação que irá se verificar em outros países da União Europeia. Esse é o segundo ponto como fonte no ordenamento europeu. Temos tratados, regulamentos, diretivas e sentenças da Corte de Justiça Europeia. Vou dizer outra coisa. Quando a Corte de Justiça Europeia vai decidir a melhor interpretação possível de uma normativa europeia, a Corte vai utilizar uma técnica muito particular de interpretação, que a doutrina especialística fala de comparativismo crítico. Que significa? Significa que a Corte não vai escolher a metodologia mais praticada nas maiorias dos estados da União Europeia, que seria uma técnica de resolução das problemáticas interpretativas óbvia, mas vai escolher a técnica interpretativa que pode ser melhor para realizar as finalidades da União Europeia, ou seja, o mercado concorrencial. Aqui você pode entender que, na verdade, o comparativismo crítico não é uma técnica interpretativa, mas é uma técnica decisional. A Corte não interpreta a normativa europeia, mas decide qual é a melhor interpretação. Não sei se foi claro isso. Terceira tipologia de fontes. Temos fontes ou consuetudinárias ou de soft law, ou seja, são projetos desenvolvidos da grupos de estudo de professores europeus. A única e primeira mais importante fonte consuetudinária do direito europeu, mas na verdade tem valor e vigência em todo o mundo, em todas as tipologias de contratação também ao nível internacional, é obviamente a lex mercatoria, que é uma lex consuetudinária, uma fonte consuetudinária que as partes dos negócios, e também o juiz nos tribunais, vão a induzir das práticas dos negócios em determinados lugares. Essa é a primeira fonte do direito contratual de soft law na Europa. Outras fontes são aquilo que eu vou agora a dizer para vocês, que são, primeiro, são os princípios unidroit, que é uma legislação opcional que tem a finalidade de regulamentar as contratações internacionais entre sujeitos profissionais. Ou seja, princípios unidroit é lei opcional nas contratações entre empresas. Depois, outra coisa mais importante são os PECL, ou seja, o Principle of European Contract Law, princípios de direito europeu dos contratos, que é um trabalho elaborado, pensado da Comissão Lando. O Lando foi um grande professor, acho que é da Dinamarca. Depois, outras fontes que nós devemos, com certeza, de que devemos conversar com certeza, são, eu acho, fundamentalmente dois, ou seja, o draft a CESL. O draft é um grande projeto, o primeiro projeto que a doutrina europeia desenvolveu na tentativa de construir um código de direito privado patrimonial. Devemos dizer também que
a ideia, muito linda, muito interessante, fracassou. Não foi aprovado. É muito importante como, não sei como dizer, como momento básico para desenvolver... O que acontece? Holanda. Ok, Denmark. Perfeito. Professor, obrigado. Não lembrava se era da Holanda. Temos o draft e a Cesla, ou seja, a Cesla podemos descrever ela como uma tentativa de ir adiante da Convenção de Viena do Direito Internacional da Compra-Venda. A Cesla seria a etapa sucessiva. Devemos dizer que toda essa coisa que eu estou falando, temos muitas outras, não é direito vigente na Europa. São só projeto doutoral, que os contratantes internacionais podem escolher para regulamentar e disciplinar as relações contratuais deles. Ok? Resumindo a primeira parte. Primeira distinção fundamental, direito privado comunitário, que tem fontes normativas, direito privado europeu, que tem fontes ou consuetudinárias ou doutorais. Terceira distinção, podemos analisar o direito contratual europeu na perspectiva das fontes, na perspectiva dos modelos, na perspectiva das disciplinas normativas. Depois, primeira escolha, resumo da perspectiva das fontes. Temos 3 tipologias de fontes: normativas, jurisprudencial ou doutoral. Normativas é tratados, regulamentos, diretivas. Jurisprudencial, sentenças da Corte de Justiça Europeia. Doutoral, sobretudo falo para alunos, eles devem se concentrar atenção, por atenção sobre PECL, Unidroit, Draft e Cesla. São todos projetos que eles podem procurar sobre a Google, baixar gratuitamente. Perfeito. Essa é a primeira parte do meu intervento de hoje. Se qualquer tem perguntas, podemos fazer. Se não, como você prefere. Acho ótimo, Cláudio. Se tiver alguma consideração por parte de alguém, especialmente buscando esclarecimentos a respeito da exposição do Cláudio, sintam-se à vontade durante os próximos minutos para isso. Cláudio consegue respirar um pouquinho, tomar um pouco de água, um chá, um café, quem sabe. Aqui está quase hora de janta. Toma sopa, então. É muito quente. Acho chimarrão. Que, não sei. Pizza. Tomo pizza. Então, se eles têm perguntas ou esclarecimentos, senão eu posso ir adiante. Alguém tem alguma consideração para fazer agora? Podemos seguir em frente? Melissa, por favor. Talvez Ayla. Melissa, por favor. Não? Ela está falando que é perfeito. Andiamo. Então andiamo. Andiamo via. Vamos adiante. Continuamos com essa explicação. Tá. Ok. Agora, a segunda parte da minha explicação, do meu resumo sobre o direito contratual europeu, é a parte que eu prefiro, é a parte dos modelos contratuais. Por quê? Até quando não existia nenhuma disciplina ou ideia de direito sobrenacional, transnacional, na Itália, sobretudo na Itália, mas acho que a mesma situação era com certeza na França e na Alemanha. Não sei a situação do Portugal, porque conheço só o pensamento do professor Cordeiro, minha culpa, que adoro, mas então
todo mundo contratual era fechado, encerrado em um texto mágico chamado Código Civil. Então, todas as pessoas, professores, juízes, alunos, achavam que existia um contrato e que aquele contrato era aquele do Código Civil. Nada mais. O que acontece? Aparecendo o direito da União Europeia, seja o direito de derivação legislativa europeia, também como o direito de derivação doutoral europeia, ou seja, o projeto do professor Lando, o projeto do professor Gandolfi, o projeto do professor von Kammerer, é um jurista da Alemanha muito importante na Europa. Era muito simples a situação contratual. O contrato era sempre o mesmo, cada que fosse o sujeito contratante. O sujeito mais pobre, o sujeito profissional. Não existia empresa, não existia sujeito profissional e não existia consumidor. Existia a empresa que contratava com um cidadão, com um indivíduo. Nada mais. Aparecendo o direito europeu, acontece um fenômeno que nós podemos chamar de fragmentação das categorias contratuais. Essa é a minha ideia. Ou seja, nós temos essa fragmentação, por quê? Porque o conceito único, uma mônade de Leibniz do contrato, que era o contrato do Código Civil, se vai fragmentar em muitas diferentes tipologias de contratos. Nós temos também aqui eu gosto muito de fazer distinções. Acho que é problema de filosofia analítica isso. Temos uma distinção do empate, que é o fenômeno da fragmentação desenvolveu na doutrina do contrato. Temos uma fragmentação normativa e uma fragmentação teórica. A fragmentação normativa pode ser resumida nessas palavras. Ou seja, antes do direito da União Europeia, nós estávamos com um contrato, que era o mesmo para cada contratante. Agora nós temos, pelo menos, 3 tipologias de contratos. Temos, obviamente, o contrato do Código Civil, que é o contrato C2C, ou seja, consumidor. Depois, temos o contrato B2C, Business to Consumer, ou seja, o contrato entre sujeito contratante profissional, que tem mais poder normativos e mais poder econômicos, é o sujeito consumidor. E depois temos a terceira tipologia contratual, que é a B grande to B pequena, ou seja, sujeito profissional maior, Google, é sujeito profissional menor. Não sei. Por exemplo, Riachuelo, para o Brasil. Ou o Canoas Shopping, para rechamar um pouco de saudade da vida em Canoas. Qual é a diferença? A diferença é fundamentalmente, eu depois vou falar porque é importante essa distinção sobretudo entre o modelo B2C, Business to Consumer, e B2B, Business maior e Business menor. Há essa distinção na perspectiva normativa. Temos outra distinção que é de perspectiva teórica, é daquela que eu chamo a distinção entre um contrato forte e um contrato fraco. Por que forte e por que fraco? Um contrato é forte da perspectiva da intervenção judicial, e outro contrato é débil ou fraco na perspectiva da intervenção judicial. Vou explicar. Quando um contrato é forte, as partes escrevam cada termos, cada condições do contrato e, muitas vezes, vou empregar uma cláusula chamada merger, que
tem a finalidade de impedir ao juiz uma interpretação contratual que vai empregar uma técnica diferente do critério literal da interpretação. Ou seja, eu fiz esse contrato, juiz, se nós vamos no processo, você não pode fazer interpretações criativas, não pode entrar no contrato, não pode corrigir, mudar o conteúdo contratual, o conteúdo das prestações contratual ou do vínculo obrigatório. No contrato fraco, é, obviamente, todo o contrário. O que acontece? As partes não escrevem cada parte do texto contratual e o juiz, se tem uma problemática e vai começar um processo, o juiz tem liberdade, discrecionalidade e faculdade de entrar e mudar, talvez corrigir o conteúdo contratual para proteger a parte que, naquele específico contexto, pode ser considerada como a parte mais débil da relação contratual. Na minha ideia, essa distinção, na verdade, não sei o que acham outras pessoas, é um reflexo de um fenômeno que está acontecendo em cada parte da cultura global dos últimos 50 anos, provavelmente, que obviamente vai influenciar também no mundo jurídico, ou seja, o conceito de americanização do contrato. Na verdade, o contrato é forte quando vai seguir um modelo de contrato americano. O contrato é fraco quando vai utilizar um modelo que nós podemos chamar continental, mas na verdade é o modelo contratual da Itália, da França, da Espanha, do Portugal e da América do Sul. É como se aqui está uma batalha entre duas concessões do contrato. Um contrato onde as partes conversam, falam, é aquilo que na doutrina europeia se fala de o contrato como jogo cooperativo, ou seja, as partes têm uma cooperação para alcançar interesses de ambos. E, do outro lado, nós temos o contrato americano, que não é um jogo cooperativo, mas não é um jogo, desculpe se talvez falo e não é, mas sempre o problema é sempre o espanhol. O contrato americano, que é um contrato que não é um jogo cooperativo, mas é uma trégua provisória. As partes contratantes são sujeitos antagonistas. Eu não estou contratando para te ajudar a alcançar a melhor satisfação do teu interesse, mas eu devo contratar contigo para alcançar meu interesse. É uma perspectiva, não tem uma mera inversão de nome, mas uma inversão conceitual. Essa inversão conceitual, para mim, na minha visão, na minha ideia, é permitida da a presença no contrato fraco de um conceito que falta na teoria do contrato forte, ou seja, o papel desenvolvido da boa-fé. Na tradição romanística, que depois se desenvolvia nos cada países da Europa e também da América do Sul, nós sabemos, conhecemos a importância, a influência fundamental e essencial da boa-fé. Na contratação fraca, a boa-fé, para você, o professor Catalán antes falou que essa aula irá ser escutada de um público de alunos do curso de Law and Economics da Unicinos, então eu vou utilizar as categorias da Law Economics. No contrato fraco, o juiz, utilizando a boa-fé, entra no contrato, muda, corrige, protege e decide ele qual é o interesse que deve ser tutelado de forma melhor. E nesse contrato, a boa-fé
utilizando as categorias da Catedral do Calabrese, funciona como liability rules, ou seja, como regra de responsabilidade. No contrato forte, de matriz anglo-americana, podemos dizer que, isso é típico daquela tradução cultural, a boa-fé trabalha como property rule. Ou seja, funciona, desculpe, não trabalha, funciona como property rule. Ou seja, como regra de propriedade. O juiz pode intervenir só quando está uma violação, uma lesão, antes do perfeccionamento do vínculo contratual. Depois que as partes desenvolveram o barganha, o juiz deve ficar calado, não pode fazer nada. Aqui a boa-fé não é uma ferramenta para entrar no contrato e mudar o conteúdo, mas é uma medida, um remédio, para utilizar um idioma, uma linguagem que é muito praticada no direito europeu, que o juiz pode utilizar só como regra para estabelecer formas de indenização ou de ressarcimento do dano. Não sei se o discurso foi claro aqui. O que acontece? Para terminar essa segunda parte da minha intervenção, eu posso dizer isso, que essa grande batalha que está no mundo do direito entre o contrato americano e o contrato continental, agora, na minha visão, tem uma última etapa, que poderia ser uma coisa boa para desenvolver novas pesquisas. Eu acho que agora, no debate teórico, a máxima realização do contrato que o juiz não pode tocar são, obviamente, os smart contracts. Os contratos inteligentes. São contratos algorítmicos. A máquina faz tudo, o juiz não pode entrar. Muitas vezes porque não entende nada de algoritmos. Do outro lado, a última etapa da contratação continental, isso aqui está um paradoxo porque foi desenvolvida nos Estados Unidos, acho que é a contratação relacional, onde as partes vão se vincular entre elas, não estabelecendo uma prestação específica, mas tendo uma obrigação de cooperar. Acho que poderia ser uma linha de desenvolvimento de uma pesquisa, essa aqui. Voltando ao direito europeu, o problema é que o direito europeu tem a finalidade de proteção de um contratante débil. Ou seja, no direito europeu não temos espaços para contratação forte. O direito europeu tem só diferentes formas de contratação fraca. Aqui a doutrina, obviamente, porque a gente sabe que os juristas é a gente que gosta mais de brigar no mundo. Aqui também, na doutrina europeia, temos duas teorias sobre como devemos nos lidar com a contratação fraca. A primeira teoria é a teoria do contrato assimétrico, ou contrato com assimetria de poder contratual, de um lado. Do outro lado, temos a teoria do terceiro contrato. Se você vai lembrar aquilo que eu falei 15 minutos atrás, falei que a fragmentação do contrato a nível europeu, no plano normativo, é distinção entre contrato normal do código, contrato entre empresa e consumidor e contrato entre empresa grande e empresa pequena. O que acontece? A teoria do contrato assimétrico vai dizendo que a situação do consumidor e a situação da empresa pequena é a mesma. Então, o juiz deve aplicar, com analogia, a mesma disciplina. Quando está um problema, por exemplo,
cláusula abusiva, quando está um abuso do direito, um abuso de dependência econômica, um abuso de posição dominante, um monopólio e tal. Outra teoria, aquela do terceiro contrato, acha que, na verdade, contrato entre empresa e consumidor, empresa grande e empresa pequena, não são a mesma coisa. E fala de terceiro contrato. Por quê? O primeiro contrato é o contrato entre sujeitos que têm uma posição normativa de igualdade. Segundo contrato é o contrato entre empresa e consumidor. E o terceiro contrato é o contrato entre empresa maior e empresa menor. Empresa forte e empresa débil. Essa distinção, como você pode imaginar, não é uma distinção que tem valor ou relevância só dogmática. Por quê? Se nós escolhemos a teoria do contrato assimétrico, nós podemos aplicar aos contratos entre empresas a disciplina do consumidor. Se nós escolhemos a teoria do terceiro contrato, nós não podemos fazer essa operação hermenêutica, mas devemos aplicar a disciplina específica entre contratos entre empresas. E quando essa falta, devemos utilizar a normativa do código, quando é compatível. A distinção é prática, não teórica. Indo concluir, eu vou dizer que a minha ideia é que, na verdade, eu não gosto dessa situação, contrato primeiro, contrato segundo, contrato terceiro, contrato assimétrico. Eu acho que o intérprete, o juiz, como professor de direito, deve tentar de coordenar as disciplinas diferentes para tratar e lidar de forma melhor com cada problema típico que se pode apresentar em frente dele. E para mim, o jurista tem uma ferramenta, um dispositivo perfeito para fazer isso, que é a boa-fé. O juiz, o professor, pode utilizar a boa-fé não para entrar e mudar o conteúdo de um contrato, porque será porque sou uma pessoa muito velha, eu continuo a pensar que as partes do contrato são as melhores pessoas que conhecem qual é o interesse que deve ser satisfeito, não o juiz. Mas o juiz, assim como professores de direito civil, sobretudo, podem utilizar a boa-fé para entender e escolher de forma melhor qual é a parte de direito comunitário que pode ser aplicada naquele caso concreto específico. Essa é minha solução, minha proposta interpretativa. Última parte, ok. Resumindo, para a última vez. Quase última vez. Ok. Primeira distinção. Direito privado comunitário e direito privado europeu. Depois, distinção entre fontes, modelos, regulamentação. Entre a primeira distinção das fontes, devemos distinguir fontes normativas, fonte jurisprudencial, fonte doutoral. Depois, passando a falar dos modelos contratual, primeira distinção é o fenômeno da fragmentação normativa, contrato do código, contrato do consumidor, contrato das empresas. E segunda distinção é teórica, contrato forte, contrato fraco. Meu antivírus. Devo renovar, desculpa. Minha conclusão parcial, obviamente, sobre essa ponta é que o juiz ou professor de direito poderia utilizar a boa-fé como remédio para tratar os problemas jurídicos quando ele deve lidar com eles. Última parte, ou seja, é aquela da regulamentação ou da disciplina aplicável. Vou começar do fim. O direito europeu, estou falando não do direito doutoral europeu, não do soft law,
mas do direito comunitário europeu, ou seja, o direito produzido das instituições europeias, ou seja, regulamentos e diretivas, é um direito, aqui na Itália se fala que o direito europeu é direito de remédios e não é direito de conceitos. Por quê? Como eu falei antes, a União Europeia tem um fim: mercado eficiente, concorrencial. Se o mercado é eficiente, o mercado concorrencial é um mercado eficiente. Se está um contrato no mercado eficiente, aquele contrato também é justo. Esse é o silogismo. O contrato continental, normalmente, é um direito, o direito civil continental, normalmente é um direito por conceitos. A coisa mais importante é a coerência sistemática. Na Europa, ninguém tem muito interesse para a coerência sistemática. A União Europeia faz muitas leis e depois papel dos juristas, dos juízes de cada estado, tentar de coordenar a legislação europeia com a legislação nacional. Isso porque um direito remedial, como é o direito europeu, é o direito que é mais flexível, mais adaptável, mais adequado para alcançar as finalidades políticas do direito europeu. Qual foi a maior novidade nessa ponta? É que o contrato, na ideia do legislador europeu, não é mais um negócio entre privados. Mas o contrato é uma ferramenta que o poder público europeu pode e deve utilizar para tornar o mercado sempre mais eficiente e sempre mais concorrencial. Por isso, nós devemos dizer, essa é uma coisa mais importante, acho, que o direito privado na Europa, da Europa, não é mais um direito privado, mas é direito público with the mask. Um pouco com maquilhagem, um pouco assim. Aqui se fala de direito regulatório. O contrato é um instrumento para regular o desenvolvimento da economia. Não é mais um negócio entre privados. Vamos terminar. Obviamente, essa explicação pode parecer estranha. Por quê? Quem é que vai ler a literatura europeia dos últimos 20 anos sobre o contrato? Vai ler muitas palavras, e todas essas palavras falam que o direito europeu tem uma finalidade que é proteger o consumidor pobre homem, sozinho e triste, solidário e final. Podemos dizer. Na verdade, por aquilo que eu falei antes com vocês, a finalidade principal do direito europeu não é proteger o sujeito débil da contratação, não é proteger o consumidor, não é proteger o sujeito vulnerável. Na verdade, é proteger o mercado. Se para proteger o mercado a coisa melhor é proteger o consumidor, o direito europeu protege o consumidor. Mas o consumidor não é o termo final da atividade legislativa europeia, mas é um termo, é uma etapa desse procedimento. A finalidade é que o mercado funcione de forma concorrencial e mais eficiente. Uma confirma dessa reconstrução pode ser aquela que eu vou dar para você agora. Todos os serviços, todos os bens que têm uma direta e maior influência e relevância para os direitos fundamentais das pessoas
na legislação europeia não são deixadas à livre contratação entre privados. São todas excluídas da disciplina do mercado. Na minha visão, na minha leitura, por aquilo que eu penso, essa é uma escolha específica. Ou seja, gente, se nós fazemos essas leis, você decide de fazer contratos. Você está fazendo contratos inexuxadres teóricos e econômicos. Você faz contratos só para melhorar o funcionamento do mercado único europeu. Se você deve fazer coisas de outra forma, de outro jeito, que vão tutelar, proteger interesses pessoais, não patrimoniais, você não deve utilizar as ferramentas do mercado. Acho. Essa é a premissa, essa é a coisa mais importante que deve ser dita quando vamos nos falar sobre o direito europeu, direito contratual europeu. Eu estou indo para concluir. E nesse cenário, eu não posso fazer aquilo que eu normalmente fazia nas aulas do professor Catalán a esse ponto, ou seja, contar a história do bilhete, do ticket do concerto de Rihanna, para explicar a diferença entre o papel da boa-fé entre contrato fraco e contrato forte. Então, vou concluindo de forma mais séria, que normalmente não é a minha forma de conduta, mas acho que é melhor para hoje, dizendo que o direito contratual europeu pode ser visto em duas formas. Como uma realidade, é uma realidade um pouco triste, porque é a realidade do mercado que se vai comer os direitos individuais. Ou talvez pode ser visto como uma utopia, ou seja, como um conceito, como uma disciplina onde eficiência e justiça se juntam. Para agora, a realidade está vencendo sobre a utopia. Mas acho que é no papel de um jurista trabalhar porque seja a utopia que vá dominando sobre a eficiência e o poder das empresas do mercado. Obrigado. Fantástico. Eu pensei em você, Cláudio. Falei, faltou falar um pouquinho sobre as esferas do Dragon Ball. Verdade. Esperamos de fazer isso de pessoa quando posso voltar no Brasil. Sabe que nós estamos morrendo de saudades de ti aqui. Eu muito. E meu pai também, né? Ele chora a cada dia. E perceba, Cláudio, que delicadamente alguns dos colegas e das colegas que aqui estão me encaminharam mensagens no privado dizendo: Sim. Professor, esse contrato parece ter apenas uma função econômica. Então, choca um pouco para nós brasileiros esta percepção que você nos traz, especialmente do modelo norte-americano, que na minha leitura, e enfim, nesse ponto o Cláudio bem sabe que a gente academicamente diverge bastante, me parece um contrato, ou me parecem contratos forjados nos cenários da autonomia da vontade, que existiu Sim. ali na fusão do racionalismo, do iluminismo e dos imperativos categóricos kantianos. Não é mesmo? Esta é a leitura que eu faço e pelo menos aquela que eu costumo compartilhar com os nossos estudantes, porque também muitos aqui bem sabem, eu trabalho com a epistemologia da constitucionalização do direito privado. Mas não quero eu falar, quero de imediato passar a palavra à simpaticíssima doutora Marinês, que faz coro a este público seleto, para que, enfim, teça 2 ou 3 palavras, ou quantas mais quiser, a respeito das suas percepções
do que ouviu e daquilo que, obviamente, sabe muito melhor do que todos nós que estamos aqui desse lado do Atlântico. Bom, primeiro eu queria agradecer imenso ao Cláudio, ao professor Cláudio, pela aula, né? Aprendi muito. Na verdade, no dia a dia, nós acabamos por entrarmos aí nos nossos cantinhos, nos nossos quadradinhos, e muitas vezes não temos essa oportunidade, não é? De desfrutar de outras visões, de outros conhecimentos e de pessoas com outras perspectivas da realidade. E isso enriquece muito. Gostei muito, viu, professor Cláudio? Tomei nota de muita coisa, até para investigar e para aplicar aí nas minhas aulas e melhorar, não é? Então, professor Marcos, eu não vou falar muito, até porque o professor tem muito conhecimento de causa, não é? Eu só vou emitir talvez um parecer, não sei se um parecer, uma visão ou uma interpretação que não é antagônica àquilo que o professor falou, mas é encontrar talvez uma explicação, não é? Portugal é um país, e como outros países da Europa, eu tive a oportunidade de viver e trabalhar em 2 países, aqui no país vizinho que é a Espanha, e nessa última década mais em Portugal. Eu acredito que quando nós falamos do direito europeu, assim como das outras coisas europeias todas, não é? Nós partimos do geral, e isso tem um ponto muito positivo, mas na hora de trazer o geral para o específico e para cada realidade local, eu só acredito que a Europa tenha sobrevivido e ainda sobrevive, meio manca, mas sobrevive, porque tem conseguido considerar o local, as particularidades e a maneira de interpretar e de viver o seu direito, assim como os outros fenômenos sociais, não é? Nós, quando olhamos 2 países irmanados como Espanha, que está aqui ao lado, para cada situação social, há uma diferente forma de vivência, há uma diferente forma de interpretação e de aplicação. E há um diferente time, não é? E isto tem a ver, eu sempre digo que o direito civil, e não sou eu que digo, é o cerne mesmo das civilizações e das culturas, não é? Porque ele consegue exteriorizar aquilo que cada um está a viver, da sua forma de sentir, da sua forma de viver as coisas. E, obviamente, que o direito europeu ele tem essa implacável importância de nos harmonizar e, às vezes, tentar uniformizar, não é? Desde a visão do nosso pequeno país, que enfrenta grandiosíssimos problemas de toda a ordem. Eu só corroboro aquilo que o professor fala, mas também já é uma característica portuguesa, a amenização das coisas, não é? Eu penso que há aí, professor, uma diminuição daquela visão ingênua e romântica da defesa do consumidor. Mas, e quando o professor fala deixa eu ver que eu aqui tomei nota para não me perder, fala da prioridade do mercado, não é? Do mercado competitivo. Eu acho que a grande preocupação desse direito e dessa distribuição nas categorias que o professor muito bem expôs, ela, na verdade, se preocupa com a relação consumerista. Ou seja, se a relação for enferma, não há que se falar nesse mercado equilibrado e competitivo, não é? Então, eu não sei, professor, eu penso que aí eu peço desculpas, porque eu não preparei nada,
né? Eu estou aqui a falar eu nem sabia disto. Nós teríamos que pensar aí na sobrevivência do mercado. E a sobrevivência do mercado é com a sobrevivência da relação consumerista, com o qual nós conseguimos, se calhar, aproximar um pouco as duas visões. A que o professor Marcos mencionou, que eu não ouvi, mas eu imagino a posição dele, pelo que ele disse, não é? E essa posição que, em princípio, parece um pouco assustadora, não é? Essa grande preocupação com o mercado. Eu acredito que há aí uma grande preocupação, sim, com o consumidor, porque se o consumidor não sobreviver, esse mercado, ele não sobrevive. Então, eu acho que tirando esse romantismo e a ingenuidade, não há outra, e aí há uma grande força. Então, é toda essa interferência do Estado, que muitas teorias, como a própria constitucionalização do direito civil explica, e a própria construção, não é? Ao longo da história, e o identificar do desequilíbrio e a participação social na organização do desequilíbrio, porque o mercado, por si só, é burro, não é? Mas o consumidor, ele é ativo e não é ativo, e é ativo por causa da necessidade. Então, há um processo de educação coletiva. Então, eu muitas coisas tomei nota, até porque preciso estudar mais, professor, por isso é que eu agradeço imenso. Mas acho que o professor está coberto de razão quando diz que há essa preocupação mais com o mercado do que com o consumidor, mas que também quando menciona a interferência do Estado, a interferência do público, que o privado cada vez perde mais espaço, e o professor Marcos Catalã fala que há aqui um crescimento da autonomia privada, não é? Eu penso que essa autonomia privada, ela sofre um controle. Sofre um controle. Não só nenhuma das modalidades contratuais, mas em todas. Não é? Na tentativa de preservar a relação de consumo, de preservar esse mercado equilibrado. E é basicamente isso, professor. Para a próxima, se nós falarmos com antecedência, eu prometo estar mais preparada, não é? E no mais também aproveitar para dizer que, não sei se é o momento, mas eu hoje estou no Algarve, e o Algarve é uma região boa, bom, como todas as regiões portuguesas. Eu adoro Portugal. Eu não sou portuguesa de origem, eu sou brasileira, então eu posso dizer assim, não sou suspeita, eu acho o país mesmo maravilhoso. Nós estamos a viver a situação atual de uma forma muito peculiar, muito portuguesa também, de fazer as coisas, não é? Com muitas incertezas. E aí eu penso que o mercado agora também talvez seja o lado o mercado aqui corre um risco imenso, não é? E nós todos aí preocupados, porque neste momento nós nos damos conta do equilíbrio que é preciso existir, não é? Então, um momento duro para nós portugueses, é um momento também de incerteza, não é? E eu acredito que... E eu, como brasileira, olho o Brasil com certo cuidado, e todos, mas também até pelo amor à pátria, não é? E pela preocupação. Mas, enfim, mesmo nesses momentos, dentro dessa angústia, eu daqui a pouco tenho aula e tenho tentado, com os meus alunos e alunas, tratar uma relação de sobrevivência, de manter a saúde física e mental e o aproveitamento acadêmico dentro das nossas possibilidades. Então, acho que a oportunidade que vocês estão dando e organizando, ela é louvável. Então, agradecer mais uma vez e devolver a palavra e muito obrigada. Muito obrigado. Ai, desculpa, professor. Eu estava aqui a falar, e aí eu vi, professor. Eu estava aqui a dizer que estou no Algarve, mas era só para mencionar a vocês que a minha instituição de ensino fica a 135 quilômetros daqui, está no coração do Alentejo,
que é uma região agrícola, produtora de bons vinhos e de bom azeite. Está a 130 quilômetros, eu sou professora titular do Instituto Politécnico de Beja, faz uma década quase que estou por cá. Eu sempre digo que é um país pequenino, mas que tem espaço e que tem boa vontade e bom coração. Assim que aquilo que o professor Marcos disse no começo, eu reforço, e o que precisarem de nós, dentro das nossas possibilidades, nós estamos cá. Muitíssimo obrigado e me perdoe pela surpresa, mas é que não poderíamos perder a oportunidade. Se diz que estando em Portugal se preocupa com o Brasil, imagine nós, depois de termos visto essa frase ontem. Me lembrou os Luizes absolutistas da França, algo como l'état, c'est moi. Nossa cara amiga nos diz então que trabalha em Pax Iulia, não? O Beja é onde Júlio César selou a paz, um pouco antes de ser morto naquela trágica tarde de março, se a memória não me trai, de 44 antes de Cristo. Meus amigos, minhas amigas, agradecendo Cláudio, Marinês, eu só tenho a dizer o seguinte: a palavra está aberta para suas curiosidades, para suas perguntas, para que a gente aproveite esse momento pelo tempo que vocês quiserem, para a gente conversar um pouco mais. Eu vou tentar abrir todos os microfones neste momento. Unmute all, para ver se funciona aqui. A palavra está aberta para vocês, tá bom? Ou abram os seus microfones, porque por aqui, por algum motivo, ele não foi. Bueno, de mi parte agradecerte, Marcos, por organizar este encuentro y agradecerle a Claudio por su exposición, muy clara, tomé muchas notas, como mencionó la profesora. Y bueno, en este espacio simplemente estamos formando parte del auditorio y bueno, agradecerles la participación y el intercambio de ideas. Gracias, Marcos, también por compartir material. Y bueno, celebrar dentro de esta situación que nos toca vivir estos encuentros. Acá hay gente de todos lados. Estamos en Brasil, Portugal, el resto de Europa y bueno, uno acá de Uruguay. Así que bueno, dándole un saludo grande a todos y bueno, a Marcos y al resto del pueblo de Brasil, bueno, no solo por esa noticia, sino también por las otras que, bueno, que nos vienen llegando de esta crisis que nos toca vivir y bueno, que acá también estamos un poco con incertidumbre en algunos temas. Y bueno, excelentes notas del contrato desde el punto de vista europeo, así que muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias para usted. Y bueno, espero poder volver a encontrarlos en Punta del Este, ¿no? Que por más 40 años. Sí. Año por más 40. E invitar al resto del auditorio al Congreso Internacional de Punta del Este, que cada año en octubre lo celebramos, y que también es un momento de encuentro de docentes de distintas nacionalidades. Y bueno, no sé qué será este año, creo que nadie sabe qué va a ser de nada, pero bueno, esperemos poder llegar a ese encuentro y bueno, poder contar con ustedes también. Yo tengo el sueño de poder voltar en Punta del Este. Pienso mucho a Punta del Este. Yo adoré aquel lugar. Adoré Uruguay. Mas esperamos que o coronavírus vá embora para outubro. Sim. Devo agradecer as intervenções das professoras, da professora do Portugal, professor Mercadal. Para mim é uma honra, é uma razão de crescimento cultural, humano, poder fazer isso. Não posso que agradecer aquilo que faz o professor Catalán, que para mim é um modelo de técnica de ensino,
porque ele não tem o interesse principal de transmitir o seu conhecimento, mas tem o interesse de criar uma situação de cooperação no crescimento do conhecimento de cada pessoa que participa. Acho que a academia, a universidade, seria melhor se muitos professores, em vez de brigar entre elas, se concentrar sobre o conhecimento dos alunos. Porque como não pode existir um hospital que é construído para os doutores e nós para os malados, não pode ter vida, não pode sobreviver uma universidade que não é pensada para alunos. É pensada só para brigas acadêmicas. Essa é a minha ideia. Por isso eu sou muito lindo. Espero que a gente irá fazendo outros encontros sobre o Zoom até quando tem o coronavírus, e depois eu espero de pessoa, porque tenho saudade do Brasil, tenho muita falta do Uruguai, tenho sonho do Portugal. Então, por isso, para mim é fantástico. Vou esclarecer uma ponta. Eu não sou, o professor Catalan sabe, eu não sou um grande sponsor da constitucionalização do direito privado. Minha posição acho que é a metade da rua, a metade da calle, da calle. Ok tutelar o consumidor, ok tutelar o indivíduo, a pessoa, mas essa tutela deve ser concentrada e limitada no quadradinho do ordenamento normativo. Eu não gosto muito quando a liberdade da interpretação judicial vai virando em magia, misticismo. Cláudio, você está parecendo as pessoas que aqui no Brasil criticam os princípios em razão do mau uso dos princípios. Você está jogando a bacia com água suja e a criança dentro. O problema não é a minha matriz epistemológica, o problema é que algumas pessoas não sabem trabalhar com ela direito. Então, acho que falta mais gente estudando de verdade e assumindo os compromissos com seriedade para que a gente, de fato, consiga criar uma boa rede entre a dogmática e a hermenêutica jurídica. Me parece que esse é o ponto. Sim, mas não a gente já conversou. A matriz epistemológica por si. Não, o problema, professor, não é a matriz epistemológica. A gente já conversou ano passado. O problema é que você, quando estuda e fala de princípios no contrato, você leu de epistemologia de estudos do princípio. O que acontece? Olha só! Desculpa. É um carinho da pequenina. O problema, acho que é aquilo que falou o professor Catalan, então, é que normalmente o jurista positivo não gosta muito de entrar nos estudos epistemológicos, nos estudos mais teóricos. Então, é como se gosta de jogar com a Constituição sem se carregar do empenho de estudar a Constituição. É esse o problema. O problema é quando o juiz utiliza o princípio de solidariedade para dizer que um contrato que ele não gosta vai nulificado. É esse o tipo de intérprete que eu não gosto, obviamente. Não é o intérprete que conversa de solidariedade, de igualdade, de princípios constitucionais. Para responder à professora, eu vou dizendo que meu medo, eu fico apavorado por isso, é quando uma autonomia privada que não se cuida vai a colocar o Estado nacional, que é o defensor de interesses gerais da população, ao mesmo nível das grandes empresas privadas. Eu acho que aqui todos nós deveríamos pensar, ou melhor, repensar o princípio de legalidade no direito privado.
Porque a gente fala muito de muitos princípios, vai esquecendo o princípio de legalidade. No direito privado, o princípio de legalidade é limite do exercício da autonomia privada. Eu não gosto de saber que minha vida está regulamentada da Google e não do Estado italiano, da Facebook e não da União Europeia. Esse é meu único medo. Não sei qual é a ideia de vocês sobre isso. Eu acho que a autonomia privada vai tutelada, protegida, mas também limitada quando essa pode ficar nas mãos de atores privados que podem ser mais fortes dos Estados nacionais. Tudo aqui. Era para fazer um esclarecimento sobre isso. Oh, Ayla, você é a coisa melhor do mundo. Muito interessante, professor. Obrigado. Gente, a palavra está aberta. A palavra é de vocês. Pode, Ayla. Tem perguntas? Já perceberam que agora mudou meu papel de mediador para pai? Justo. E para os que me conhecem mais de perto, sabem que eu adoro roupas coloridas. Vocês imaginam quem é o responsável pelos modelitos dela? Coisa boa. Eu já mudei o sistema de alto-falante aqui, microfone, porque ela tomou esse de mim. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma consideração? Tássia, Arthur, Vitor, Lindon John, meu querido amigo de Brasilcom, Suzana, Melissa. Tudo perfeito aí. Tudo bem esclarecido pelos digníssimos professores aqui. A gente só tem a agradecer, na verdade, por todo esse conhecimento, por esse compartilhamento do que a gente pode entender no direito privado para além de fronteiras brasileiras, né? Maravilha, meu amigo. Então, enfim, só tenho a agradecer o tempo que cada um de vocês dividiu conosco nesse momento. E aos meus queridos estudantes, se precisarem de mim, eu estarei à disposição no nosso e-mail, tá bom? Ou via plataforma Moodle, se vocês quiserem. A gente se vê daqui uma semana. Cláudio, um abraço, obrigado. Leve um abraço a... Sou eu que agradeço. Esposa, né? Senhora Michele, Inês, Melissa. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado. Foi um prazer. Beijo, um abraço. Tchau. Foi um grande prazer para mim. Obrigado, de verdade. A próxima. Até a próxima. Com licença. Tchau. Tchau.